Olá, eu sou Erno Paulini, eu sou coach e consultor empresarial. E hoje eu quero falar para você sobre um tema que eu tenho pensado muito ao longo desse tempo, me gerou muitas dúvidas, e eu quero falar um pouco sobre os insights que eu tive aí, as conclusões que eu cheguei, e eu quero compartilhar essas conclusões, essas ideias com você, porque eu acho que podem ser úteis para você e para os seus clientes, independente se você é empreendedor, se você é coach, se você é profissional autônomo, se você é consultor. Essas ideias são muito importantes porque elas dizem respeito ao mundo que a gente está vivendo hoje, tá? Então eu quero compartilhar com você. Esse vídeo vai ser um pouco longo, eu dividi ele em duas partes, tá? A primeira parte, nesse vídeo, eu vou falar sobre entendendo a mudança. O tema do vídeo vai ser entendendo a mudança. Eu vou explicar aí o que são as forças que causam a mudança, de onde vem essa mudança, por que está tão acelerado nos dias de hoje. E no segundo vídeo eu vou falar sobre o planejamento propriamente dito, é o planejamento ágil, é o planejamento que se adapta a essas mudanças, tá? Então por que esse tema é importante? Esse tema é muito importante porque a gente tem um arcabouço teórico aí do planejamento estratégico, até do coaching, que fala muito sobre planejamento de negócio, planejamento de vida, e ele basicamente está em cima da premissa de que você olha para o futuro, você imagina alguns cenários e, imaginando esse cenário, talvez o cenário mais provável, você traça um passo a passo, que é o seu planejamento, para alcançar esse seu objetivo, tá? Só que o mundo está de ponta cabeça, as coisas estão mudando, está muito rápido, e aquelas premissas que a gente tinha sobre o mundo há 1, 2, 5 anos atrás, 10 anos atrás, mudaram completamente. As regras do jogo são completamente diferentes. E se a gente quer ser efetivo, eficaz nas coisas que a gente está fazendo, nos nossos negócios, na nossa vida, a gente precisa se adaptar a essas mudanças e não ser vulnerável a elas. A gente não pode ficar esperando a mudança chegar e atrapalhar tudo que a gente fez. A gente tem que perceber, se antecipar a mudança, se adaptar a ela e usar ela a nosso favor para alcançar os nossos objetivos. Então eu espero que você fique até o final desse vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre mudança. No final do vídeo eu vou te dar aí 3 insights para você levar tanto desse vídeo para o próximo, quanto para a sua vida. Se você não assistiu o próximo vídeo, não importa. Você vai levar 3 insights aí muito importantes que vão ser muito úteis para você. E depois vai sair o próximo vídeo. Se esse vídeo já tiver saído, eu vou deixar o link em algum lugar aqui para você assistir também. Então, sem perder tempo, vamos lá, porque a gente tem muito trabalho e muito caminho para percorrer. Então vamos lá, entendendo a mudança. Mudança é uma coisa aí que a gente sabe que está acontecendo, a gente sabe que afeta a gente, mas às vezes quando a gente para pensar, a gente não sabe exatamente por que isso está acontecendo, né? O mundo está acelerando, o mundo está super rápido, as coisas acontecem e a gente às vezes fica com cara de bobo vendo o mundo mudando, as coisas acelerando e a gente fica parado no mesmo lugar, tá? Então por isso é muito importante entender as mudanças. E para entender essas mudanças, eu pensei muito a respeito, perguntei para vários experts aí sobre o assunto, empresários, consultores, pessoas aí com a cabeça aberta, visionários, e as respostas deles me ajudaram a montar um modelo que eu chamei de a roda da mudança. Esse modelo foi muito útil para mim para entender como que as diferentes forças e as diferentes dinâmicas elas se unem para provocar essa mudança que a gente vê assim, e às vezes a gente não sabe o que está acontecendo. Eu vou mostrar para vocês quais são esses 3 elementos, beleza? Então vamos lá, vamos ver essas 3 partes, essas 3 forças e o modelo da roda da mudança. Então essa é a roda da mudança, tá? Você pode ver aí que no centro ela tem 2 elementos e do lado de fora ela tem mais 2 elementos que eles na verdade são um só. Então no centro você tem os 2 elementos aí que são as mudanças comportamentais e as mudanças tecnológicas. Por que elas estão juntas aí com essa seta circular? Porque essas são 2 forças que acontecem de forma meio que independente, mas elas interagem entre si, tá? Então vou dar um exemplo para você sobre mudança comportamental. Uma grande mudança comportamental que a gente viu nos últimos anos, na última década talvez, em termos de mercado consumidor,
foi a questão do ambientalismo, né? Dessa consciência na parte do consumo das pessoas. Então, as pessoas estão cada vez buscando mais fazer opções mais sustentáveis, com escolhas com questão de energia, estão procurando usar energias mais sustentáveis, ao contrário das menos sustentáveis, estão deixando de usar carro para usar, por exemplo, bicicleta. Na parte da alimentação, as pessoas estão deixando de usar, deixando de comer verduras que são feitas em larga escala para procurar produtores locais que fazem a coisa de uma forma mais orgânica, mais sustentável. Então, esse conjunto de mudanças aí a gente pode colocar mais ou menos o mesmo balaio, assim, eu estou colocando o mesmo balaio dessa preocupação ambiental. Então, é uma preocupação que provoca uma mudança no comportamento das pessoas. As pessoas passam a enxergar um mundo diferente e essa forma de enxergar o mundo diferente faz com que elas se comportem de um jeito diferente. Daí o nome mudança comportamental, porque está no comportamento de uma pessoa que às vezes vai provocando a mudança no comportamento da sociedade. Tá? E do outro lado a gente tem as mudanças tecnológicas. As mudanças tecnológicas a gente aí tem vários exemplos que estão aí no seu dia a dia. Então, internet, computador, são até coisas mais antigas, mas hoje em dia a gente tem várias tecnologias que estão aí causando grandes mudanças, como, por exemplo, inteligência artificial, machine learning, o blockchain. Temos várias aí que estão causando muitas mudanças no mercado e elas influenciam as pessoas também. Então, por isso que a seta aí, uma seta leva para outra. Então, por exemplo, você tem a mudança tecnológica que provoca uma mudança no comportamento das pessoas. Você tem aí os smartphones, os aplicativos. Essas coisas fazem com que as pessoas se comportem de um jeito diferente. E por outro lado, você também tem as pessoas se comportando de uma forma diferente e que provocam mudanças tecnológicas para absorver essas mudanças comportamentais da sociedade. Então, por isso que o modelo é uma roda, porque uma mudança influencia a outra e vai causando com que essa roda gire, né? E vai gerando mais mudanças. Mudança comportamental, que gera mudança tecnológica, que gera mais mudança comportamental. E nesse processo de girar a roda, acontecem dois fenômenos aí que a gente ouve muito falar esses termos e às vezes a gente não entende muito bem o que eles são. E eu vou pontuar aqui para vocês. O primeiro fenômeno, que seria, eu vou colocar como se fosse aí um grau mais leve, uma velocidade não tão grande de girar a roda, que é a inovação. O que é a inovação? De uma forma bem simples, inovação é quando você cria uma mudança tecnológica, não precisa ser tecnológica, mas uma mudança no seu produto, você oferece uma coisa nova que ela absorve uma demanda latente da sociedade. Ou seja, as pessoas querem alguma coisa, elas não sabem muito bem o que querem, muito por conta dessas mudanças pessoais delas. Então, elas começam a se comportar de uma forma diferente e esse comportamento gera um espaço para que chegue uma mudança tecnológica e absorva essa demanda provocada pelo comportamento delas. Tá? Então, você tem esses exemplos que eu dei anteriormente aí do consumo, exemplificam muito bem isso. Então, por exemplo, você tem várias empresas que começaram a produzir aí alimentação mais orgânica, mais sustentável. Você tem cadeias de restaurante que estão se especializando nisso. Você tem aí, outro exemplo que eu dei da parte da locomoção. Você tem hoje em dia você vê nas cidades aí, aquelas bicicletas lá espalhadas pela cidade. Então isso é uma forma de inovação. Você antecipa aí uma mudança comportamental e você cria uma mudança no seu produto ou uma mudança tecnológica que absorve esse valor do que as pessoas estão querendo. As pessoas estão querendo fazer as coisas de um jeito diferente. Então você oferece esse novo produto, você oferece essa nova tecnologia que vai absorver esse valor que as pessoas estão querendo, essa demanda que as pessoas estão querendo. E quando isso acontece de uma forma muito mais profunda, é o que a gente chama de disrupção. É uma outra palavra da moda aí,
que você talvez tenha ouvido muito em alguns lugares e talvez não saiba explicar muito bem. A disrupção seria como se fosse uma inovação que afeta completamente vários elementos da sociedade e do mercado consumidor e produtor. É o que a gente chama de cadeia de valor. A cadeia de valor são todas aquelas peças do mercado que interagem entre si para entregar um produto para a pessoa. Então eu vou dar um exemplo para você, se você não entendeu. Um exemplo muito interessante de disrupção que aconteceu recentemente na nossa sociedade é o que a gente chama de economia compartilhada. E grandes exemplos de economia compartilhada estão aí no seu dia a dia, eu tenho certeza que você os usa. Um exemplo é o Uber, o outro exemplo é o Airbnb. Tá? O que acontece com a economia compartilhada? Você teve uma demanda que estava reprimida, que foi... ela passou a poder entregar valor para as pessoas porque chegou uma tecnologia que é capaz de fazer aquilo que as pessoas precisavam fazer. Então, por exemplo, a pessoa tem lá o carro à toa e ela fica no trabalho ao longo do dia, ela dirige de manhã e ela deixa o carro lá que fica meio à toa, meio ocioso ao longo do dia. Então ela pode alugar esse carro para uma outra pessoa dirigir esse carro ao longo do dia enquanto ela está trabalhando. Então ela é compartilhado porque ela deixa de ter essa posse do produto, da coisa, para compartilhar com outra pessoa, para também poder gerar valor. O outro exemplo é o Airbnb. Quando você não está usando seu apartamento, você coloca na internet lá e você aluga, e pessoas do mundo inteiro podem alugar aí por uma temporada seu apartamento. Tá? Então isso causou uma disrupção, porque antigamente quem dominava essa indústria eram os hotéis, né, as pousadas e tal. E agora você tem vários pequenos players, que são pessoas como eu, como você, que colocam lá o anúncio no Airbnb e podem gerar valor com isso. Isso mudou toda a cadeia, os hotéis têm que se adaptar a isso, as próprias pessoas começam a se adaptar de um jeito diferente, elas começam a ter demandas diferentes quando vão viajar, tudo levando em consideração esses fatores que a gente aconteceu, que eu descrevi aí. Então é isso, é uma inovação que ela acontece de uma forma tão ampla que ela atinge todos os tecidos da sociedade e a cadeia de valor também, e muda tudo. Tá? Então o mundo nunca mais será o mesmo depois de uma disrupção. E aí a gente tem o terceiro elemento, que a gente não pode menosprezar, que são as tendências. E eu coloquei aqui dois tipos de tendência, que primeira em cima são as macro tendências globais. São coisas que acontecem no mundo de uma forma bem ampla, que impactam a gente aqui, indivíduos, pessoinhas nesse mundão. Né? E embaixo os microciclos regionais, que também são tipos de tendências, mas que acontecem de uma forma mais localizada no nosso país, na nossa cidade, na nossa região. Tá? Então, essas duas tendências, elas estão aí como certas, porque elas são forças, são como se fossem mãos invisíveis que ajudam a rodar essa roda. Tá? Então, vamos falar um pouco sobre as macro tendências globais. Tá? Nas macro tendências globais, eu identifiquei três principais tendências aí que eu acho que são muito importantes nesse cenário de mudanças, tá? Que são coisas que causam e acirram ainda mais as mudanças que a gente vê no mundo. A primeira é a globalização, tá? Essa questão de um mundo sem fronteiras, de você conseguir estar aqui nos Estados Unidos e comunicar com uma pessoa que está no Brasil. Hoje mesmo eu tive uma reunião, eu tava aqui dos Estados Unidos e falei com uma pessoa no Líbano, outra na Turquia, outra na Hungria, todos planejando coisas que iam acontecer lá na França. Então, esse mundo sem fronteiras, que também foi potencializado aí pela tecnologia, esse mundo sem fronteiras, ele de fato causa mudanças tanto comportamentais como mudanças tecnológicas. Por isso que eu falei que ela faz a roda girar. Tá? Então eu não vou nem falar muito sobre globalização, porque eu aposto que você entende muito bem o conceito. Uma segunda grande tendência global
é a demografia, tá? As mudanças demográficas. Então, todo mundo sabe que a população ela está envelhecendo, né? Em muitos lugares do mundo, você tem menos gente nascendo e cada vez mais os avanços na medicina estão fazendo com que as pessoas vivam mais tempo. E aí você tinha aquele formato que a gente aprendeu na escola da pirâmide demográfica, né? Que principalmente no Brasil era desse jeito. Você tinha muita gente muito nova e poucas pessoas no topo da pirâmide. O topo da pirâmide seriam as pessoas mais idosas. E no Brasil a gente já está vendo esse processo da inversão da pirâmide, né? Então você tinha uma larga base e hoje em dia no Brasil a nossa pirâmide demográfica já é estreita, assim. Você já não está sustentando essa pirâmide. E alguns países aqui do norte da Europa, você já vê a pirâmide invertida, ou seja, muito mais idosos para um grupo de pessoas que trabalha, que é mais ativo economicamente, muito menor. Tá? E isso causa grandes impactos também na sociedade como um todo. A gente no Brasil teve esse debate aí da Previdência que está diretamente relacionado a essa questão. Então, uma sociedade que está envelhecendo, ela causa mudanças comportamentais e mudanças tecnológicas também em tudo que a gente faz no nosso dia a dia. Então, eu também imagino que você entenda muito bem esse conceito e entenda por que a demografia faz a roda girar mais rápido. E o terceiro elemento de tendências globais, talvez você não conheça muito tanto, que são os ciclos econômicos de longo prazo, tá? Na economia, a gente chama isso de K-waves, ou ondas K, são os ciclos de Kondratiev, que foi um teórico que falou que o mundo ele passa por ciclos de longo prazo, economicamente. Então, a cada 40 a 60 anos, você tem um ciclo de expansão e um ciclo de recessão. São coisas que acontecem a longo prazo. Então, se você for olhar a história do mundo aí, você pode ver que a cada 40 e 60 anos a gente tem momentos em que o mundo cresce, está todo mundo produzindo muito, todas as nações estão avançando e tem momentos de depressão que todo mundo está em recessão. Então, a gente passou aí 10 anos atrás uma recessão que impactou o mundo em larga escala. E a gente está começando a ver, 10 anos depois, o mundo está começando a acelerar. Então, essa aceleração econômica ela vai demorar aí uns 10, 15 anos para chegar no topo. Tá? É uma discussão acadêmica mais complexa, mas eu tenho certeza que você entende como que a expansão econômica no mundo inteiro impacta também essa roda. E aqui para baixo a gente vai para os microciclos regionais, que são coisas que acontecem na sua realidade aí, de uma forma mais concreta que você consegue observar. Então, de novo, a expansão e recessão econômica que acontece regionalmente de uma forma diferente desse ciclo global, são ciclos mais curtos, então a gente tem expansão e recessão, o país crescendo e o país parando de crescer de uma forma em ondas mais curtas. Você tem um outro ciclo micro-regional que é muito forte, principalmente no Brasil, que são ciclos políticos. Então você sabe aí como que o país, a gente está em ano de eleição, você pode ter certeza, se você parar para pensar, algumas das discussões que a gente está tendo são exatamente as mesmas discussões que a gente tinha 4 anos atrás. Então, é muito claro que a cada 4 anos, os ciclos políticos impactam a forma como as pessoas se comportam e a mudança tecnológica em consequência, tá? Hoje em dia está todo mundo lá meio de stand-by esperando ver o que está acontecendo, o que vai acontecer com a eleição para poder tomar algumas decisões. Então, isso impacta e faz a roda girar. E um terceiro microciclo que eu vou comentar com você, que talvez você também não conheça, é o que se chama de Hype Cycle. O Hype Cycle ele é um ciclo tecnológico. São ciclos de novas tecnologias, tá? Então, essas coisas acontecem de uma forma mais localizada, porque depende dos lugares onde essas tecnologias estão sendo adotadas. Então, você tem algumas tecnologias que elas estão tipo na crista da onda, e às vezes você tem outras tecnologias que
há 1, 2 anos atrás estava todo mundo falando e a gente viu que elas não eram grande coisa, não impactavam tanto a nossa vida. Então isso definitivamente impacta aí e faz a roda girar. Um exemplo aí que eu acho que a gente viveu de uma forma muito forte no ano passado e a gente está vendo a consequência disso esse ano, foi o Bitcoin. O Bitcoin ano passado estava todo mundo querendo saber que bicho era esse. O Bitcoin começou a crescer, valorizou, chegou lá no topo e aí caiu. E hoje em dia, esse ano, as pessoas já estão aí meio desconfiadas do Bitcoin. Então toda aquela mudança que causou no mercado ano passado, esse ano já não está acontecendo com tanta força, tá? Então é isso. São essas 3 grandes forças de mudança aí, que são as mudanças comportamentais, mudanças tecnológicas e as tendências, tanto as globais como as regionais. Então, espero que você tenha percebido aí que como que essas forças interagem entre si. Você não consegue separar uma da outra, porque todas elas se influenciam, uma impacta a outra de uma forma. E ao meu ver, eu acho que a metáfora da roda é muito interessante, porque explica um pouco por que essa mudança que a gente tá vendo acontecer no mundo todo, ela está acelerando. A gente tem essa sensação de que as mudanças há 10 anos atrás, elas não eram tão rápidas quanto são agora. E eu acho que essa metáfora explica um pouco isso, porque você tem forças se acumulando com outras forças e fazendo com que essa roda da mudança gire cada vez mais rápido. E a gente tem essa sensação de que o mundo está passando e está deixando a gente para trás, tá? Então, esse é o modelo. Espero que ele tenha sido útil para você. Espero que ele tenha feito sentido para você, tá? E agora eu quero falar com você sobre 3 dicas aí, 3 insights que eu acho que você precisa tirar de todas essas coisas que eu te falei, para você levar para sua vida, para o seu trabalho e para o próximo vídeo que a gente vai gravar aí. E eu acho que vão ser insights importantes para você levar para frente. A primeira sacada que eu acho muito importante levar de toda essa discussão que a gente teve é que a mudança é uma constante, tá? Se você quiser viver no mundo que a gente está vivendo hoje, no mundo que está vindo pra gente, você precisa se acostumar com a mudança. Não dá mais pra gente ter aquela mentalidade de que a gente fica no nosso quadrado, de que a gente fica esperando as coisas acontecer e que a gente não muda porque sempre foi assim, eu vou ser desse jeito porque sempre deu certo. Essa mentalidade está morta e está no passado. Então, quanto antes você entender que a mudança é constante, você vai poder se preparar mais psicologicamente e profissionalmente para esse mundo que está vindo aí. Tá? E está pronto para não resistir a isso e se adaptar ao que está acontecendo. A segunda sacada, o segundo takeaway desse vídeo que eu gostaria que você levasse é que a velocidade está acelerando, tá? Então, fique esperto. Tudo isso que eu falei, se você parar para pensar, você vai ver que são coisas que estão se acumulando. Como eu disse, ele tem esse movimento aí que uma reforça a outra e está aumentando a velocidade. Então, não só a mudança é uma constante, como a mudança é cada vez mais rápida. Então, a gente tem que estar pronto para essa mudança vir avassaladora quando a gente menos espera e está pronto para ela, tá? Então a mudança é cada vez mais rápida, velocidade de mudança cada vez mais rápido. E a terceira sacada que eu gostaria que você levasse desse vídeo para ir para o futuro é: não resista às mudanças, antecipe e adapte-se, tá? Eu acho que essa é a principal sacada, ela engloba tudo aí que a gente falou, porque é exatamente você ter essa atitude de entender o mundo, entender as coisas que estão acontecendo ao seu redor e se adaptar às mudanças, tá? Fazer com que essas mudanças sejam suas aliadas, não inimigas. E assim você vai entender essas tendências, você vai entender essas forças, essas mudanças que estão acontecendo, e quando você se antecipar, você vai se adaptar, você vai surfar essas ondas ao invés de tomar porrada dessa mudança que está acontecendo, que está fazendo muitas pessoas terem que mudar na marra. Então, em vez de ter que mudar na marra, você pode antecipar e se adaptar e tirar muito proveito disso aí na sua vida pessoal
no seu negócio, na sua profissão, seja lá o que quer que você esteja fazendo na sua vida e está procurando um objetivo no futuro. Beleza? Então é isso aí. Essa foi a primeira parte do vídeo, que vai ter duas partes: planejamento em tempos de mudança. Na próxima parte, eu vou falar sobre o planejamento ágil, que é o planejamento nesse contexto de mudança aí. Porque o planejamento que a gente aprendeu aí no passado é um planejamento muito travado, muito focando em cenários, olhando para o cenário, tentando prever o que vai acontecer no futuro. E na verdade a gente viu aí que é impossível prever o que vai acontecer daqui a um ano, daqui a 2 anos. Imagina daqui a 5, 10 anos. É impossível fazer esse planejamento da forma que a gente fazia. Então, a segunda parte do vídeo, se você não está inscrito no meu canal, está chegando no meu canal por esse vídeo, se inscreve, aperta no sininho, que você vai receber a notificação de quando esse vídeo for publicado. E se esse vídeo já tiver sido publicado, eu vou postar o link aqui em algum lugar aqui desse vídeo, vai aparecer para você, ou na descrição vai ter o link lá também. E daqui pra frente eu gostaria de pedir para você aí, o que você achou dessas ideias? Coloca nos comentários aí, o que você acha desse ciclo de mudança, da roda da mudança, desse framework aí que eu propus. Quais são as suas ideias? Eu quero aprender e abrir uma discussão sobre o tema com você, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fica atento aí pro próximo vídeo. O meu nome é Erno Paulini, um grande abraço e até o próximo vídeo.